Iniciando mais um vídeo e eu já vou agradecendo a todos vocês que têm assistido os mesmos, têm compartilhado os vídeos, têm se inscrito em meu canal do YouTube. O tema desse vídeo é: aceite a correção e a reprimenda e viva melhor. Agradeço a Deus pela realização também deste trabalho. Paulo de Tarso, em sua epístola ou carta, essa dirigida aos Hebreus, ensina que, na verdade, toda correção no presente não parece ser de prazer, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles exercitadas por ela. Como nós temos lidado com as correções ou as reprimendas que recebemos? Nós somos daquelas pessoas que não admite ser corrigida, que mesmo que o outro tenha razão nos seus apontamentos, não dá o braço a torcer e não assume que errou na presença de alguém? Ou já conseguimos absorver bem as críticas, sorvendo o que elas podem nos trazer de bom? O quanto ainda é difícil dizer: desculpe, você está certo, me perdoa, eu errei. O espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro chamado Fonte Viva, traz uma comparação muito interessante a respeito daquilo que nós, espíritos imortais que somos, em relação à natureza. Diz assim, que a terra sob pressão do arado rasga-se e dilacera-se. No entanto, em breve tempo, dos seus sulcos retificados, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde grandes reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha da grandeza do mar. Qual ocorre, portanto, na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma, do espírito. Por isso que a corrigenda, ela é sempre rude, desagradável, amargurosa, não tenhamos dúvida disso. Mas, naqueles que lhe aceitam a luz, a corrigenda, a reprimenda, resulta em frutos abençoados de experiência, de conhecimento, de compreensão e justiça. A terra e a árvore e a água suportam-na de constrangimento, ou através do constrangimento. Mas o ser humano, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Por isso que o problema da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em brandura. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso doce. Surge, quase sempre, revestida de espinhos ou misturada de fel. Porém, como remédio curativo e salutar. Não percamos, portanto, a preciosa oportunidade
de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo. O trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. A dor e o obstáculo, que não aparecem por acaso, mas aparecem naqueles que, de algum modo, em algum momento, se desviaram das leis divinas. Porém, o trabalho e a luta, essa pertence a todos nós. E são os recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Fomos criados para sermos felizes, mas fomos criados para trabalhar em busca dessa felicidade. Então, se não suportamos críticas, que ainda é dominado, se nós não aceitamos críticas, ou só não suporta crítica, aquele que ainda é dominado pelo vício do orgulho, aquele que não aceita de modo nenhum ser contrariado. Por mais duras que sejam, por vezes carregadas de veneno, precisamos aprender com elas, retirando apenas o remédio de que necessitamos para crescer. Essa é a postura da humildade. Essa é a postura daqueles que ganham a existência e que avançam. Avançam sempre. Avançam sem cessar. Os orgulhosos, os teimosos, os endurecidos, esses ficam para trás, quase que estagnados. Porém, precisam lembrar que mudar dói, mas não mudar dói muito mais. Não tenhamos medo de ser criticados. Se nos enxergamos muito suscetíveis, isso é, aquele que a qualquer sinal de correção se magoa, se retrai, é bom rever as atitudes. Muito importante refazer os caminhos. O mundo de provas e expiações que habitamos é também, igualmente, o mundo de lapidação. De lapidação. Pedras brutas, que ainda somos, vamos sendo esculpidos pela vida. E as críticas são poderosos cinzéis que não devem nos dar medo. Aceitemos a correção, lembrando que mudar dói, mas não mudar vai doer muito mais ainda. Sei, como nós provavelmente sabemos, que aceitar a correção e a reprimenda não é uma tarefa fácil, mas é assim que nós aprendemos. É quando nos são apontados os erros que cometemos e não nos demos conta que cometemos esses erros. E isso ocorre em virtude do orgulho e do egoísmo, do qual ainda somos possuidores. Não é fácil, repito mais uma vez, mas é possível aceitar que errou, que não sabe tudo, que ainda precisa aprender muito. A vida vai nos ensinando isso. Muitas vezes, se aceitamos, o caminho se torna menos duro. Se aceitamos, o caminho se torna mais leve. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Procuremos extirpar em nós o orgulho, reconhecendo que o outro é um irmão nosso, filho de Deus, que tem também, como eu tenho, o sonho de ser feliz, de estar bem, e que merece de nós consideração, merece de nós, claro, respeito.
E que se eu erro, como eu sou um ser inteligente, e não falo isso para exaltar o orgulho, mas nós somos criaturas inteligentes. Nós sabemos muito bem aquilo que está certo e aquilo que está errado. Então, se eu percebo que cometi um erro, que eu aceite fazer a mudança e não continue a errar mais. Pensemos nisso, reflitamos sobre esse tema, que é muito atual e muito importante para que nós aprendamos a conviver. Talvez uma das mais difíceis situações pela qual temos passado, a convivência. Mas é possível fazer isso. Tenhamos a certeza de que iremos vencer. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela gentileza de assistir ao vídeo. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Se puder, se inscreva em meu canal. Se puder, me ajude a divulgar o canal também. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz.